quero convidar você a ler Lucas 18, de 9 a 14, e nós vamos meditar aqui, daqui até o final do mês, a respeito de alguns convites que Jesus fez e que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Quando vamos compartilhar o Evangelho, tem uma mensagem, tem um conteúdo que precisa ser compartilhado. Sem ele, nós ficamos aquém do Evangelho. Falamos menos do que deveríamos falar. E precisamos, então, ser precisos nisso. E o primeiro convite que eu queria pensar com os irmãos é esse convite à humildade. É uma transformação que acontece dentro de nós, como vimos aqui o Adorartes falando, que vem de dentro para fora, que transforma tudo que nós somos. E a nossa meditação tem sido sobre as parábolas de Jesus. E a parábola que nós vamos ouvir agora é sobre o fariseu e publicano. Lucas 18, de 9 em diante, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Todas as culturas, qualquer ser humano vai ter a ideia de um ser superior. Talvez aqui no Ocidente, nesse mundo que nós vivemos no Ocidente, a gente tem algumas ideias do ateísmo. Mas fora do Ocidente, a ideia de que existe um ser superior, ela está registrada em todas as culturas. As mais antigas, você pega os primeiros escritos dos primeiros filósofos, eles tinham uma ideia de que há uma divindade. Eles podem discordar, eles não entendem que seja aquela que nós cremos, mas se tem essa ideia de que há um ser superior, e esse ser superior pode causar nas pessoas uma angústia, medo, pavor. Eu não sei como é que eu vou me dar, que hora que eu vou me encontrar com essa divindade, com esse Deus, ou morrendo, o que eu vou encontrar lá do outro lado, um Deus raivoso contra mim, o que eu vou encontrar? Isso cria essa angústia, esse temor, e como alguns dizem, até o pavor. É por isso que muita gente tem medo da morte, morre de medo, se é possível dizer dessa maneira, morre de medo da morte. Porque, morrendo, o que eu vou encontrar lá? Quem me garante que há algo me esperando de interessante? E é por isso que as pessoas, então, em todas essas culturas, em todos esses povos, vivem de alguma maneira angustiados, lá no fundo querendo entender o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é o propósito desta vida, como fazer para agradar essa divindade, para ter uma vida melhor. Isso acontece desde sempre. A confiança em si mesmo é algo estranho ao ser humano. Como nós dissemos, se ele está desde o início pensando que existe um ser superior, quando você encontra alguém que não tem essa angústia, que não tem esse pavor, ele está fora daquilo que é normal. O nosso Ocidente, o nosso mundo ocidental criou essa possibilidade de alguém imaginar que Deus não existe. O ateísmo vai surgindo por causa disso. Mas quando a gente pensa no ser humano, desde o início, você pensar em Adão e Eva. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Qual foi a distorção que houve ali? Eles estavam em comunhão com Deus, criados para ter uma comunhão perfeita com Deus, mas de repente no capítulo 3 de Gênesis, está registrado que a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E essa ideia então de que o primeiro casal imaginou que poderia ser como Deus e escapar da angústia da morte, escapar do pavor desta eternidade,
fez com que ele se afastasse de Deus e passasse a confiar em si mesmo. Se eu comer dessa fruta, eu vou ser como Deus. E ele deixa de ter esse certo temor de Deus para começar a confiar em si mesmo. Se eu for Deus, eu serei como Deus, eu serei mais um Deus. Isso se reflete desde o primeiro casal, se reflete numa experiência muito interessante de Davi, quando ele comete o seu adultério, depois o assassinato de Urias, mente, escondendo tudo que havia acontecido, e ele mesmo registra a respeito dessa sua experiência, que ele tinha a intenção, a ilusão de que poderia esconder estas coisas das pessoas e do próprio Deus. E ele registra assim, no Salmo 32, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de terra seca. Enquanto ele não reconheceu o seu pecado, enquanto ele imaginou que pudesse ficar escondendo estas coisas de Deus, ele se iludia, e até ele perceber o que estava acontecendo no seu próprio corpo, para poder então abandonar esta confiança de que eu engano todo mundo, eu sou rei, eu posso, eu quero, eu posso. Ele não trouxe cura, não trouxe saúde para a sua vida. Os fariseus de que Jesus comenta nessa parábola, era um problema crônico neles confiarem em si mesmos. Essa era a grande questão que eles tinham. Por isso que João registra uma discussão que Jesus tem com os fariseus, e eles querem dizer que eles são filhos de Deus, e que Jesus estava trazendo uma conversa revolucionária, fazendo acusações a ele, e lá João registra o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, criam em Jesus, acreditavam naquilo que Jesus estava ensinando, mas no fundo, ainda confiavam em si mesmos. E diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eles tinham crido, mas para ser discípulo verdadeiro, precisavam ficar firmes na palavra que Jesus estava ensinando. E ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles, os fariseus, lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa era a discussão dos fariseus. Eles respeitavam rigorosamente a lei, cumpriam os ritos religiosos, mas Jesus está dizendo: vocês inclusive estão crendo na palavra que eu estou pregando, têm seguido aquilo que eu tenho falado, mas enquanto vocês não ficarem firmes verdadeiramente na minha palavra, vocês não vão conseguir ser meus discípulos. Olha que coisa interessante. E quando eles argumentam, então, nós somos descendentes de Abraão diretos, de sangue, temos aqui a linhagem que nos remete até Abraão. Jesus diz: eu, porém, vos digo, o problema aqui não é a descendência de Abraão, mas o fato de vocês estarem amarrados, presos, escravizados ao pecado, este pecado que quer confiar na sua própria justiça, no fato de que eu sou descendente de Abraão. O apóstolo Paulo é o melhor exemplo de um fariseu que confiava em si mesmo. Ele mesmo se identifica como fariseu, e ele precisa ter uma experiência radical para poder sair desta confiança própria, para confiar em Deus. Ele, quando escreve a sua amada igreja de Filipos, diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E no que ele confiava? Onde estava essa tal confiança dele? Ele diz assim: eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Ele cumpriu o rito religioso da circuncisão, ele era pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, era tão zeloso que ele perseguiu a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas tudo isso que eu confiava,
que eu ia apresentar como meu currículo, e se ele continuasse como um mestre no judaísmo, aonde ele estivesse, ele ia falar: olha, eu persegui este povo, por onde eu andei, eu arrastei pessoas, homens e mulheres, para a cadeia, onde fui, eu votei a favor da morte dessas pessoas. Era o currículo dele. Ele diz: considerei, mas o que para mim era lucro, todo este currículo, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. E depois ele vai argumentar que ele quer ser encontrado não na sua justiça própria, deste currículo, mas na justiça que há em Cristo Jesus. É por isso que ele, quando escreve aos Gálatas, diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Morreu aquele que podia confiar em si mesmo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É preciso ser arrancado desta confiança própria, para poder confiar plenamente na justiça que há em Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho exige uma decisão humilde ao convite que o Rei faz. Você precisa vir a mim, você precisa seguir a mim, você precisa ser meu discípulo, você precisa permitir que haja um reinado meu no seu coração. E enquanto isso não houver, não existe evangelho, não existe boa notícia que frutifica no coração das pessoas. E Jesus então começa a falar com essas pessoas a respeito de dois modelos de espiritualidade, que existem aqui nesse templo, nesse lugar, que existem na minha e na sua vida. Que hoje eu posso ser um publicano e amanhã eu posso me tornar um fariseu. E o desafio de Jesus é para que aqueles fariseus abandonem a confiança em si mesmos e passem a agir confiando em Deus. São dois homens, dois modelos de espiritualidade. O fariseu, um religioso, um seguidor estrito da lei e das convenções religiosas. E Jesus era um revolucionário. A gente que está estudando o Sermão do Monte, às quartas-feiras, vai ouvir repetidamente o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo. Não está escrito assim na lei? Vocês não interpretam dessa maneira? Eu, porém, vos digo. Um texto tão clássico, não está escrito assim, não é assim que vocês aprendem e ensinam? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo. Orem pelos que perseguem, ame o seu inimigo, porque só assim você vai ser filho do Pai Celeste. Então Jesus é essa mensagem revolucionária que precisa quebrar toda a nossa confiança. O fariseu é este homem religioso, seguidor estrito das leis e das convenções religiosas. Devoto, sincero, mas colocando a sua confiança em si mesmo. O publicano, um cobrador de impostos, contratado pelo Império Romano, ele oferecia, é que nem um concurso público de um arrendamento de um serviço público. Qual é a empresa que oferece mais para o Estado? Era assim que era o cobrador de imposto daquele tempo. Eu vou ficar com tal província e eu vou garantir que Roma receba X valor para sustentar o seu exército, toda a sua estrutura que ele estava impondo naquele lugar. Imagine que tivesse alguém aqui que fosse o chefe dos cobradores de impostos da grande São Paulo. E ele garantiu o X valor lá para o governo, e ele tinha autoridade para falar assim: olha, eu vou colocar você, fulano, para ser o meu, que vai cobrar lá em Osasco, você em Guarulhos, você em Santo André, em São Caetano. E ele tinha o poder de fazer isso. Lembra que Zaqueu era um chefe de publicanos, ele tinha um monte de publicano ao seu dispor, fazendo serviço para ele. Mateus era um publicano, ele também tinha o seu posto e uma região para cobrar impostos. Essa pessoa ganhava muito bem, ele garantia Roma, mas ele era considerado um traidor da nação por cobrar impostos do seu povo para sustentar a invasão e a ocupação de Roma no território de Israel. Eles financiavam, então, o opressor. O que eu queria falar com os irmãos, então, sobre esse fariseu que foi ao templo para orar? Como eu disse, a gente pode fazer sinceramente coisas erradas, agir de maneira errada, sendo sincero. Mas apesar de sermos sinceros, isso não diminui o nosso erro. Ele foi ao templo para orar, e ele orou de pé.
que era uma posição comum entre os judeus. Os judeus oravam de pé. Você vai lembrar no Sermão do Monte que Jesus fala assim: evitem ser como os fariseus hipócritas que gostam de orar nas esquinas de pé. Era comum. Para nós cristãos, a posição, vou chamar de ideal da oração, é o de joelhos. Eu lembro de tempos em que as pessoas entravam no templo e ajoelhavam para orar. Porque para o cristianismo é essa a posição certa, vamos dizer assim. No judaísmo era ficar em pé para orar. Então ele era um homem religioso, ele praticava a sua religião, como ele fala na sua oração. Ele sabia o que ele precisava cultivar na sua vida e através dos nãos. Algumas pessoas começam a fazer dieta, aprendendo a eliminar algumas coisas da sua dieta. E é assim que ele fazia: olha, eu não sou ladrão, corrupto, adúltero, e jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Esse era um homem então religioso, que foi no lugar certo para buscar a Deus, que praticava a sua religião, que procurava fazer tudo certo. Mas a Bíblia diz que ele orava no seu íntimo, ele falava consigo mesmo. Meus irmãos, quando a pessoa ora, ela revela quem ela é. Ela finalmente abre a sua intimidade. Não nessa oração pública, mas os fariseus queriam publicamente mostrar a sua intimidade. Ele orava, falava consigo mesmo, ou falava no seu íntimo, e quando uma pessoa ora, finalmente ela consegue mostrar quem ela é. Não é à toa que Jesus mandou a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a sós com Deus. Porque ali, e esse tipo de oração que Jesus orienta é exatamente como uma contrapartida dessa oração que era feita nas esquinas, para todo mundo saber. Alguns ricos poderosos, inclusive, tinham seus escravos que iam segurando suas roupas, e que todo mundo sabia que ele estava indo ao templo para orar, para entregar suas ofertas, e ele fazia disso um secto, um negócio assim que para todo mundo ver. E é o que Jesus critica: vocês ganharam a sua recompensa, que foi à vista de todo mundo. Não fiquem orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. É nessa intimidade, nessa oração, que esse fariseu não consegue fazer, mas de que qualquer maneira revela quem ele é. A oração do fariseu que ele fazia em pé tem algumas características. Ela fala sobre si mesmo. Ele está falando sobre ele mesmo. Todo o seu discurso é em torno de si. Ele fala de si e fala consigo. Eu sei que quando a gente é novo na igreja, criança na igreja, é um crente imaturo ainda, a gente aprende que orar é falar com Deus. Que Deus fala conosco através da sua palavra e que nós falamos com Deus através da oração. Mas isso é parte da verdade. E às vezes a gente tem uma oração que só fala, só pede, só reclama, só expõe para Deus tudo que quer e tudo que deseja e tudo que não gosta, sem ter tempo de ouvir o que Deus está falando, o que Deus está revelando, o que Deus está querendo transformar. E eu não falo apenas de uma oração que dura 10, 15 minutos, mas daquela oração constante que você pode orar durante um mês, durante um ano, durante um tratamento inteiro que pode durar vários meses na sua vida, e você vai orando a Deus a respeito daquilo. Aquela oração que você faz pelo seu filho antes de nascer, e que entra a criancice, a juventude, e depois que casa, e você continua orando. Essa oração que tenta ouvir o que Deus quer falar conosco. Inclusive, que quando percebe que quando Deus não responde a uma oração do jeito que a gente quer, é porque Deus está querendo transformar a gente, não o problema que a gente está orando. O foco agora deve ser a gente. Então, em primeiro lugar, a oração do fariseu é a oração que fala somente sobre si. Parece que é o centro do mundo, ensimesmado, que olha para o próprio umbigo. É uma oração sobre a sua autossatisfação. Presta atenção que o fariseu ele só consegue destacar
as suas virtudes para Deus. Senhor, como eu sou bonito. Veja como o Senhor caprichou em mim. Veja como eu faço melhor que todo mundo. Veja que eu sou um servo digno do Senhor. Veja que o Senhor está me devendo por causa de tudo que eu tenho feito. A oração do fariseu é assim, é sobre eu estou satisfeito comigo mesmo, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu não sou como os outros. Ele fala apenas a respeito de si mesmo e da sua satisfação consigo mesmo. E a oração do fariseu é aquela oração que não busca transformação, porque ele está satisfeito. O que ele foi falar para Deus? O Senhor não está feliz comigo, Deus? Ele não foi atrás de Deus e falou: Senhor, mostra alguma coisa para mim, quebranta o meu coração. Não foi aquela oração que faz como as meninas dançaram agora. Eu quero uma transformação de dentro para fora. Ele não fala a respeito disso. Ele está satisfeito consigo mesmo. Ele não busca transformação. E como eu disse, a oração é basicamente transformação. Sabe por quê? A gente tem que estar muito consciente da nossa limitação para buscar oração. É quando a gente viu que o médico não vai dar conta. Os exames não estão fazendo, está aparecendo alguma coisa aqui nos meus exames e eu estou meio inseguro. Preciso de oração, irmãos. Ora por mim lá, porque eu estou inseguro. Sabe, eu fiz minhas contas e o dinheiro acabou e o mês está continuando. Senhor, preciso de oração, Senhor. Vamos pedir a Deus, porque as coisas não estão funcionando do jeito que eu esperava. Aí a gente vai orar. Quando a gente não controla as coisas, a gente precisa de transformação. A gente está insatisfeito com alguma coisa. Então a gente vai em busca de poder. Esse fariseu não está em busca de poder. Estou satisfeito comigo mesmo. Eu sou uma boa pessoa diante de Deus. A oração do fariseu, ela não entra em diálogo com Deus. Ela não busca uma resposta de Deus. Ela não espera que Deus faça alguma coisa. É oração que só despeja diante de Deus. Isso me lembra muito aquela oração da pessoa que acha que Deus tem a obrigação de fazer algo para ele. E por fim, a oração do fariseu não se confronta com a palavra de Deus, porque ele entende que ele já domina a vontade de Deus. Eu já sei o que fazer para Deus. Eu sei jejuar, eu sei dar dízimo, eu sei não roubar, não difamar, fazer um monte de coisa. E é por isso que Jesus vem revolucionar a cabeça dessas pessoas, porque está tudo tão ajeitadinho, tão acertadinho. Aí Jesus diz assim: não basta isso. Você está orando nas esquinas, mas não basta isso. Você tem que entrar no teu quarto. Deus vai ver em secreto quem você é. Essa performance que você tem diante das pessoas, para Deus não significa nada. Deus quer ver você nesse lugar onde só vocês dois se encontram e podem se conhecer perfeitamente. Por isso que Jesus diz assim: eu, porém, vos digo. É uma oração completamente diferente da oração do publicano, que vai no mesmo lugar para orar. Dois devotos, duas pessoas que buscam a Deus, duas pessoas que pretendem algo diante de Deus. O fariseu falar de si mesmo. O publicano, ele tem uma oração que é sobre ele mesmo também. Porque nós vamos a Deus e nós temos aprendido nas quartas-feiras que um dos aspectos da oração é confessar, é falar de si, é também levar as suas petições diante de Deus. E este homem vai a Deus, não porque ele está satisfeito consigo mesmo, mas porque ele diz assim: eu preciso de misericórdia. Eu não vim aqui falar do outro, nem daquele fariseu hipócrita que está ali de pé orando na minha frente, que ele estava lá no fundo, distante. Eu vim aqui falar de mim. Eu vim atrás de misericórdia. A oração do publicano é sobre ele mesmo, porque ele precisa de misericórdia. Ele precisa de poder, ele precisa de transformação. Tem tanta coisa a pedir nesse momento em que eu me encontro com Deus. A oração do publicano é sobre a sua condição. Se o fariseu estava satisfeito consigo mesmo, o publicano se entende como pecador. O principal pecador. E quando ele está falando com Deus, ainda que ele esteja no templo, ele está num lugar mais escondido, sozinho, falando com Deus como uma experiência de quarto secreto, no qual ele consegue se enxergar.
Ele não vai só para pedir, mas ele percebe finalmente quem ele é. Tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Ele se enxerga assim. E aquele Paulo, que era o fariseu, e que eu disse que ele precisou ter uma transformação radical de quem ele era, ele vai ter uma experiência dessa, onde ele abre mão de tudo que ele achava que era lucro, que era precioso, entender aquilo como perda, para receber a misericórdia de Deus. É por isso que quando ele está no fim da vida, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: por isso mesmo alcancei misericórdia. Interessante. O publicano foi pedir misericórdia a Deus, e Paulo diz: eu alcancei misericórdia, Timóteo. Para que em mim, o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, ele está falando de si. Eu me vi como o pior pecador, e porque eu me vi como o pior pecador, eu alcancei a misericórdia de Deus. Cristo Jesus demonstrou toda a grandeza da sua paciência, para poder me usar como exemplo daqueles que haveriam de crer para a vida eterna. A oração do publicano é uma oração sobre a sua condição de pecador. E como ele se vê como pecador, ele vai falar com Deus a respeito disso, atrás da misericórdia de Deus. A oração do publicano é uma oração que busca transformação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele entra diante de Deus assim: eu sou pecador. Eu sou o principal dos pecadores. Mas eu quero sair daqui perdoado. Por isso eu vim atrás de misericórdia, não de justiça. A minha justiça não vai servir. Eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim. Eu já contei essa história que marcou, quando eu conheci essa história, do rapaz que estava fazendo, no exército, ele tinha que fazer guarda, mas ele dormiu, foi pego dormindo no seu tempo de vigília, e foi condenado à morte. E a mãe dele foi procurar o general para falar: olha, tem misericórdia do meu filho, por favor, não deixe matar. Ele falou: mas senhora, mas é a lei. Ele falou: por isso mesmo, eu não vim pedir justiça, eu vim pedir misericórdia. E é o que acontece conosco. Se formos diante de Deus pedir por justiça, isso não vai servir. Porque a gente vai chegar lá diante de Deus, você vai chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, olha para mim, ralei o sábado inteirinho, não é? Saí daqui 10:30 da noite, hoje estou aqui 18 horas em ponto, já entreguei meu dízimo aqui, olha como eu sou um servo bom. E Deus vai falar: não estou falando disso, meu servo, não estou falando disso. A gente precisa de misericórdia de Deus, e a oração do publicano é por isso. Eu entrei aqui como pecador, eu preciso sair como alguém perdoado. Ele quer transformação para a sua vida. A oração do publicano é um diálogo com Deus, porque ele espera a resposta de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Você lembra de Jacó? Aquela oração no Antigo Testamento, em que ele diz que ele luta com Deus e agarra-se no anjo de Deus e fala assim: eu não vou largar o Senhor enquanto eu não receber essa bênção do Senhor. Eu vou buscá-lo, eu vou insistir. E a oração desse publicano é essa: tem misericórdia de mim. E sabe, meus irmãos, esse homem só vai sair dali satisfeito quando ele ouvir de Deus: está perdoado. Quando ele sentir no seu coração que Deus derramou perdão sobre a sua vida. A oração do publicano é a oração que dialoga com Deus. Ele fala de si, ele fala da sua condição, ele tem um pedido a Deus, mas ele espera uma resposta de Deus para a sua vida. E por fim, a oração do publicano é a partir de uma confrontação com a palavra de Deus. É porque ele conhece a lei de Deus e conhece a verdade da lei de Deus, que ele não vai diante de Deus apresentar-se como um modelo de espiritualidade, mas ele vai apresentar-se diante de Deus como um pecador. E é a palavra de Deus que denuncia que eu e você somos pecadores. Quando o ser humano começa a pensar sobre si mesmo, ele vê uma série de virtudes, ele se compara com o outro, e ele é melhor que o outro. Tem um monte de gente, mais um monte, uma multidão, que é pior que eu. Eu olho assim, fulano é muito pior que eu. Não estou falando nem de igreja. Pensa na humanidade. Tem gente que a gente, quando conhece a história, fala assim: esse fulano merecia morrer. Paredão para um fulano desse. Não vem um negócio assim no coração da gente? É carnal, é diabólico, tudo bem, mas vem. E a gente tem que ir a Deus e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu penso essas coisas. Tá?
Esse homem se vê pecador. Ele enxerga um Deus capaz de perdoá-lo. Aonde foi que ele aprendeu isso? Na palavra de Deus. Ele aprendeu que ele é pecador, porque a palavra de Deus denuncia. A lei existe para apontar o nosso pecado. Mas essa palavra de Deus existe para mostrar quanto Deus amou Israel. Quantas vezes Deus perdoou. Quantas vezes Deus resgatou Israel. E é por isso que esse publicano vai diante de Deus, para pedir perdão a Deus, olhando para Deus e dizendo assim, ser propício. Em algumas versões, inclusive, essa oração do pecador, do publicano, é traduzida dessa maneira, ser propício a mim, ó Deus, pecador. A humildade é o oposto do orgulho. Ser humilde significa ter uma atitude mental que jamais se deixa levar pela soberba, pela arrogância. De achar que eu sou muito bom, de achar algo além daquilo que verdadeiramente eu sou. Ser humilde é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Como eu disse, algumas versões dizem assim, ser propício a mim, pecador. E propício é um adjetivo que é atribuído a tudo aquilo que se encontra favoravelmente disposto a conceder favores ou a fazer ações pelo outro. A graça de Deus, Deus é um Deus gracioso, porque Ele é tendente a nós. E eu vou a Deus e falo, Senhor, seja favorável a mim, concede favores a mim, faz ação para os outros. Deus tem uma inclinação para nós. E é por isso que Jesus termina essa parábola dizendo assim, eu digo a vocês que este homem, o publicano, que fez essa oração reconhecendo o seu pecado, se humilhando diante de Deus, pedindo o favor de Deus, sabendo que precisava que Deus tivesse misericórdia, que Deus se inclinasse para ele, é ele que sai justificado. Não o outro que vai diante de Deus apresentar as suas credenciais. E ele termina dizendo, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu quero terminar lembrando que existe aí um jeito popular de interpretar a Bíblia, muito errado, e isso é uma heresia diabólica, toda heresia é diabólica, de que é assim, que Deus vai exaltar os humilhados. Não. Deus não vai exaltar os humilhados. Tem gente que é humilhado porque cava a humilhação. A Bíblia diz aqui, Jesus diz assim, ó, quem se humilha será exaltado. Não é quem foi humilhado. Ah, um parente lá me humilhou, meu patrão me humilhou, sei lá porque o que foi que você fez que você foi humilhado. Deus não está falando que Deus tem a obrigação de te exaltar porque alguém te humilhou. Esquece disso. Deus diz que vai exaltar aquele que se humilha. Aquele que baixa a bola de si mesmo. Aquele que para de falar de si mesmo. Aquele que olha para si mesmo e percebe que é pecador. Que precisa de um Deus que se incline. Que favoravelmente, por vontade própria, por pura misericórdia, se incline para Ele. Ninguém vai entrar nos céus de nariz erguido. Ninguém vai entrar na presença do Senhor com dura cerviz, com a coluna cervical enrijecida, parece que está com aquele colar cervical, né, que fica com a cabeça assim, ó. Ninguém vai fazer isso. Enquanto a gente não cair de joelhos diante de Deus, ou se humilhar diante dEle, reconhecendo que é pecador, que não merece nada diante de Deus, não vamos ter um encontro com Deus. E essa é a mensagem que nós precisamos passar para as pessoas. Porque senão, ela pode ser um devoto, cumpridor de muitas regras, mas não estará justificada diante de Deus.
Essa gente que vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai ter que falar assim: eu não conheço você. E que terrível será se essa pessoa resolver pegar você assim, ó, você indo para o céu, ela indo para o inferno, ela resolveu pegar você pelo colarinho. Por que que você não me falou isso? Por que que você não me pregou o evangelho verdadeiro? E deixou eu ficar enganado tanto tempo? E chegar a esse ponto. Eu quero convidar você. Primeiro a fazer a oração do publicano no seu coração. Eu não sei o que pode ser que tenha aí no seu coração, que ídolo pode ter no seu coração, que faz você ser orgulhoso diante de Deus. Então hoje, eu e você precisamos fazer a oração do publicano. E segundo, a gente quando for evangelizar, quando for proclamar o evangelho de Cristo Jesus, quando entregar um folheto, quando alguém pedir a razão da nossa fé, a gente com precisão falar: você precisa entender que nada depende de você e tudo depende de Deus. Você precisa se humilhar diante de Deus, confessar o seu pecado, entregar sua vida a Jesus. E Ele vai fazer o que fez com o apóstolo Paulo, aquele fariseu que dependia só de si, que se orgulhava de si. Um homem que agora entende que foi alcançado pela graça do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero lembrar você que a quem se humilha será exaltado. Então faça essa oração no seu lugar, coloque a sua vida na presença do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus gracioso, um Deus que se inclina para nós, um Deus que tem misericórdia de nós. E nós vamos a Ti, ó Deus, reconhecendo que somos pecadores. No fundo do nosso coração, ainda resta a nossa velha natureza. Ainda somos incapazes, ó Deus, de cumprir tudo que agrada o Teu coração. Mas nós vimos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é um Deus que não rejeita um coração contrito e quebrantado. Que o Senhor é o Deus que renova a alegria da Tua salvação naqueles que humildemente vão a Ti, clamando a Deus por misericórdia. Ouve a nossa oração, alcança cada um de nós aqui, é o que nós te pedimos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.